Passamos por todas as instâncias da justiça, chegamos ao Supremo Tribunal Federal e finalmente conseguimos eliminar as férias de Diego Amorim estão cassadas. Isso é ativismo. Isso é ativismo judicial, hein? Olha, o Mauro tentou, Diego, tentou trazer você antes, mas olha, o máximo que ele conseguiu foi uma participação durante a semana passada. Na o entrevista máximo com o que ele Paulo. conseguiu. Bom dia, Diego. Bem-vindo de volta. Obrigado, Mauro. É uma alegria estar de volta. Bom dia a você, bom dia, Ana, bom dia a todos os nossos ouvintes da Nova Brasil. Uma alegria mesmo estar de volta, de verdade. E, Diego, hoje você vai nos comentar sobre o estilo aí de um político que teria muito a ensinar à geração atual. Eu acompanhei bastante esse político e acho que você tem toda a razão. Muito bem, Mauro, é isso. Marco Maciel que morreu em 2021, aos 80 anos, ele que tinha Alzheimer e teve 50 anos de vida pública. Marco Maciel foi quase tudo na política. Começou como deputado estadual em Pernambuco, depois foi deputado federal, senador, governador do estado, foi ministro do Sarney e foi vice-presidente nos anos de Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1995. Inclusive, FHC dizia que Marco Maciel era o vice dos sonhos de todo presidente. E na semana passada foi lançado aqui em Brasília, depois de já ter sido lançado no Rio de Janeiro, um livro que conta um pouquinho dos bastidores do Marco Maciel, da vida, da obra política, da carreira do ex-vice-presidente. O jornalista, nosso colega Magno Martins, é o autor desse livro, ele que foi assessor do Marco Maciel, fez mais de 100 entrevistas durante um período de 2 anos para escrever esse livro e agora chega então aí às livrarias o livro O Estilo Marco Maciel. Antes de fazer o meu comentário sobre ele, Marco Maciel, vamos ouvir o próprio Magno Martins, autor do livro, sobre essa história toda. Muito bom dia, Diego Amorim, bom dia, ouvintes da Nova Brasil FM. Prazer grande estar aqui com você, meu caro Diego. Marco Maciel foi um político diferenciado e faz muita falta ao Brasil. Quando o livro trata do estilo Marco Maciel, se refere a um estilo que foge ao padrão da política brasileira. Ele exercia a política como um sacerdócio. Nunca teve seu nome envolvido em nenhum tipo de escândalo. Nunca usou verba indenizatória de gabinete como deputado, como senador, como vice-presidente, nunca usou cartão corporativo. Era um político sério, honrado, extremamente católico, que não perdia uma missa aos domingos. Governou Pernambuco numa época de muitas dificuldades, fez 100 mil casas populares, triplicou o número de casas de vagas do ensino médio e fundamental, e o seu papel importante para o Brasil, o seu legado é o tom da conciliação. Fernando Henrique Cardoso dizia que ele era o sonho, era o vice dos sonhos de qualquer presidente. E José Sarney, que teve ele na Casa Civil e no MEC, disse que Marco Maciel apagou muitos incêndios, foi o bombeiro do seu governo. Marco Maciel trouxe Tancredo Neves para o centro-direita, trouxe o centro-direita para apoiar a candidatura de Tancredo Neves, e não fosse o seu apoio, segundo Ulisses Guimarães, Tancredo Neves não teria derrotado Paulo Maluf. Portanto, o legado de Marco Maciel é o da conciliação do político que fazia a pacificação política no país. Faz muita falta ele ao país. Tá aí o Magno Martins, autor desse livro, O Estilo Marco Maciel. Por que falar de Marco Maciel hoje, Mauro, Ana, ouvintes? Tem 2 pontos aí da política brasileira, eu diria, que nos últimos anos foram sendo colocados como verdade absoluta. O primeiro, eu até já comentei aqui em colunas anteriores, é o de que nenhum político presta. Eu até usei uma expressão forte aí, mas não precisa tirar as crianças do carro não, mas de que todo político é vagabundo, né? De que nenhum presta, de que todo mundo está no mesmo saco. Veja, a gente não está aqui fazendo uma idolatria ao Marco Maciel. O Magno Martins fala que ele não teve o nome envolvido em nenhum escândalo de corrupção, mas algum defeito o Marco Maciel devia ter, pelo menos chulé ele deveria ter, alguma coisa o Marco Maciel poderia não ter aí de perfeito dentro da política. Mas veja, existem sim
pessoas boas na política. Existem sim pessoas admiráveis na política. Quando a gente parte do princípio, como sociedade, como imprensa, de que ninguém presta, de que é todo mundo vagabundo, isso é muito ruim para o ambiente democrático, sobretudo. O segundo ponto é o de que a gente se acostumou nos últimos anos, sobretudo, Mauro, com essa política do confronto, com um confronto, não estou sendo aqui ingênuo, a política ela é confronto, né? A gente até tem que tomar cuidado, até ouvindo nas férias outras pessoas conversando informalmente, tomando um café com a família, a gente falando de polarização. Veja, a polarização ela é algo inerente à política, é claro, é de um lado uma pessoa, do outro lado outra pessoa. O que a gente está vivendo no Brasil é uma polarização tóxica, em que você deixa de fazer um discurso somente político, de narrativa, contra um adversário, e passa a encarar o outro como um inimigo a ser aniquilado. Essa polarização excludente, maléfica, agressiva. O algoritmo do meu YouTube me apresentou nas férias, Mauro, alguns trechos de debates das eleições do ano passado, de 2022. E é uma coisa muito doida. Foi esses dias. E a gente assistiu a cenas grotescas nos debates da televisão do presidente eleito Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu fui rememorar um pouco disso e fiquei assustado com algo que aconteceu esses dias, na eleição presidencial de outubro do ano passado. Então, veja, nós precisamos nos convencer de que é possível, sim, fazer cair por terra esses dois pontos. O primeiro, de que nem todo político é vagabundo e tem sim político que presta. E o segundo, não é necessário obrigatoriamente termos uma política de confronto. O Magno Martins fala do Marco Maciel como alguém do tom de conciliação, articulação, diálogo, né? Eu escuto muito aqui em Brasília, sobretudo nos últimos anos, governo Bolsonaro para cá, eu não falo com fulano, eu não negocio com o cicrano, porque o cicrano é de esquerda, porque o cicrano é do PSOL, porque o cicrano é do PL, né? A política misturada com essa questão de guerra santa, com religião. Eu sou o bem, o outro lado é o mal, eu sou o correto, o outro lado é o errado. Isso é muito ruim, repito, para o ambiente democrático. E se a gente não se convencer de que isso são verdades absolutas que não fazem sentido, a gente vai quase que estimulando esses dois pontos como discurso, Mauro. Por isso a importância de se falar hoje de Marco Maciel. E é interessante, Diego, porque assim, se a gente parte do princípio que quem pensa diferente da gente não presta e ponto, a gente exclui qualquer possibilidade de diálogo com quem pensa diferente da gente. Eu acho que tem ali uma meia dúzia que realmente não dá para conversar. Mas tem muita gente que dá para conversar. Tem gente que pensa diferente da gente, mas que é inteligente, é preparada, tem um ponto de vista bem estruturado e que é preciso ouvir. É preciso ouvir, é preciso chegar em pontos de acordo, em pontos de consenso, em pontos de conciliação. Se eu partir do ponto que só o meu grupo é que serve e nenhum outro serve, aí fica difícil, né? É isso aí. Tem um outro ponto disso que você fala, Mauro, que é interessante porque, assim, o Marco Maciel hoje, na política, ele lacraria? Ele daria likes, né? Ele daria views? A gente está nessa política. Vamos lembrar o nosso ouvinte que no ano passado, com raríssimas exceções, quem não se posicionou de maneira virulenta não ganhou a eleição. Quem não escolheu um lado e foi para cima com tudo, com sangue nos olhos, faca no pescoço, como a gente diz, não ganhou a eleição. Então, o político conciliatório, o político que gosta de dialogar, de fazer isso que você diz pra gente, Mauro, de ouvir o diferente, de sair da bolha, de dizer, olha, gente, pera lá, veja bem, a turma do Veja Bem. A turma do Veja Bem hoje é aniquilada no Congresso, e não só no Congresso, pela sociedade, por nós, muitas vezes, pela imprensa, pelos ouvintes, porque não dá ibope, porque é o isentão, porque é o político blasé, o passapano, o político que não movimenta a política brasileira. Então a gente precisa de alguém gritando, a gente precisa de alguém brigando para que isso vire notícia, né? Então, por isso, de novo, Marco Maciel é importante para a gente refletir nesse início de semana. Diego Amorim, bacana ter você aqui de volta com a gente, e o Diego continua conosco. Agora, nesse horário, a gente vai chamar para conversa um entrevistado bem especial aqui para a gente, que vai falar um pouquinho aqui de temas ligados à economia, mas são temas que dão muito a cara da nossa sociedade. Vamos lá. Nova Manhã. Entrevista.
A gente está agora com o presidente do Instituto Locomotivo, Renato Meirelles. Bom dia, Renato, tudo bem? Bom dia, querido. Prazerzaço estar aqui com vocês na Nova Brasil FM. Um privilégio estar dividindo um pouquinho do que a gente tem estudado no Brasil e no mundo sobre as mudanças do consumo e os impactos que isso tem na economia. É exatamente essa a especialidade do Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, e o Instituto que acaba de lançar uma pesquisa falando sobre o fim do parcelamento sem juros no cartão. E essa pesquisa detectou que a maior parte dos brasileiros, 67%, é contra o fim desse parcelamento sem juros no cartão de crédito. Agora, Renato, você é especializado em olhar para essas tendências de consumo. Você lá para trás começou a nos falar muito sobre o consumo dentro das comunidades, o consumo dos negros, o consumo das pessoas mais velhas da nossa sociedade. O que a gente pode dizer que esse parcelamento sem juros significa para o consumo no Brasil? Olha, vamos lá, a gente está no meio desse debate aí sobre o desenrola, né, o projeto do governo para acabar com o endividamento dos brasileiros. Começou uma discussão sobre quem era o grande culpado do endividamento dos brasileiros. Se era porque a taxa de juros era muito grande, se era porque o Brasil tinha o que os economistas chamam de uma grande jabuticaba brasileira que leva ao parcelamento, que faz com que os brasileiros consumam aquilo que eles não têm dinheiro para consumir. Veio daí a ideia de fazer essa pesquisa, porque fica todo mundo, os políticos, os economistas, os empresários, discutindo o que é o melhor para a população, sem perguntar para eles o que ele efetivamente acha melhor, né? Para a Dona Maria, para o seu João, para os brasileiros que de fato usam o parcelamento no seu dia a dia, o que eles acham desse debate todo. Veio daí o desafio de perguntar para as pessoas, né, para aqueles que são efetivamente os usuários das políticas públicas, se o parcelamento era bom ou ruim, se era uma corda que servia para tirar alguém do buraco ou se servia para se enforcar. Então nós fizemos uma pesquisa e ouvimos para os brasileiros, começando por entender se o parcelamento, o papel que o parcelamento tinha no dia a dia dessas pessoas, e os resultados aí foram, de certa forma, surpreendentes pelo tamanho desses resultados, ouvintes da Nova Brasil. Imagine o seguinte, 3/4 de todo mundo que comprou um eletrodoméstico pagou no parcelado sem juros. Então isso que muitas vezes é dito pelos economistas como uma jabuticaba, né, brasileira, e jabuticaba é uma fruta para o ouvinte que nunca ouviu esse termo, que só dá no Brasil, né? Então quando alguém fala uma jabuticaba brasileira, significa é algo que só tem no Brasil. Essa jabuticaba, na prática, faz parte da cultura de consumo de um país tão desigual quanto o nosso. E aí a entrevista revela que 78% dos entrevistados comprariam menos se não pudessem parcelar sem juros, 74% teriam que adiar sonhos financeiros se não pudessem ter essa forma de parcelamento, e 80% declararam que teriam mais dívidas se a modalidade acabasse. Quer dizer, teoricamente, pelo menos na opinião das pessoas, o endividamento aumentaria e não diminuiria se essa modalidade acabar, né, Renato? É verdade, Mauro, mas deixa eu explicar para o ouvinte por que isso acontece. Né? Tem uma das perguntas que a gente fez, por exemplo, perguntava se você tivesse algo inesperado, um acontecimento inesperado, furou o seu pneu, seu filho ficou doente, você teve que comprar um remédio que você não esperava, coisas que acontecem no dia a dia, né? Então, se tivesse algo inesperado de R$500, como você seria a melhor forma? O que você faria? E aí a maioria, o equivalente a mais ou menos 51 milhões de pessoas, o que dá 34% da população
adulta no Brasil, falou que, olha, eu faria um parcelamento sem juros no cartão para comprar, para resolver financeiramente aquela compra emergencial, lembrando no valor de R$ 500. Se ele deixa de ter essa opção, ele teria que parcelar pagando juros. E aí entraria claramente no endividamento maior, já que ele teria que pagar mais caro sem o parcelamento sem juros. A mesma coisa vale, por exemplo, você quebrou um celular. As pessoas mais ricas, que hoje parcelam sem juros basicamente para ter pontos no seu cartão de crédito, se acabasse com o parcelamento sem juros, iriam lá e pagariam o valor do celular à vista. Uhum. A população mais pobre não teria o dinheiro para pagar o celular à vista. Então, ele teria que parcelar de qualquer jeito, só que pagando um juros muito maior. Na prática, o que isso significa, Mauro? Significa que os mais ricos pagariam mais barato por um produto do que os mais pobres pagariam. E isso, na prática, aumenta o endividamento. Talvez um dos resultados mais importantes da pesquisa é que nós mostramos estatisticamente que os brasileiros que têm cartão de crédito têm menos dívida do que os brasileiros que não têm cartão de crédito. E os brasileiros que parcelaram sem juros estão menos com dívida em atraso do que os brasileiros que não parcelaram sem juros. Em outra palavra, por mais contra-intuitivo que isso seja, o parcelamento sem juros acaba funcionando como algo que ajuda no planejamento orçamentário e coloca na prática o problema onde deveria estar. São as taxas de juros de mais de 400% ao ano que os cartões de crédito cobram. Mais de 400% ao ano. Se você tem uma dívida em janeiro de R$100 e você não paga essa dívida em janeiro de R$100, você vai chegar em dezembro devendo aí quase R$500. Uhum. Isso não me parece algo muito justo. Então as pessoas ficam endividadas porque quando entram no rotativo por algum problema, elas entram nessa bola de neve do cartão e não tem condições de pagar. E não porque elas usam o parcelamento sem juros como uma forma perdulária. O Diego Amorim tem uma pergunta para você também, Renato. Ô Renato, bom dia, uma alegria falar contigo. Anos atrás, lá no advento da então chamada classe C, quando o Lula, inclusive, hoje presidente, aquela época também, foi à televisão, estimulando as pessoas a consumirem, a comprarem. Existia sim a educação financeira, mas não se falava muito sobre isso, como hoje nós falamos, enfim, está uma coisa muito mais popularizada e ainda bem. Como conciliar o poder de consumo, o estímulo ao consumo e a educação financeira sem cair no preconceito, às vezes enraizado, de achar que os mais pobres não sabem lidar com o dinheiro e os mais ricos sabem lidar com o dinheiro, né, Renato? Até lembra o nosso ouvinte a realidade aqui de Brasília, onde pesquisas mostram com muita frequência que os mais endividados são justamente os servidores públicos, né, e não as classes mais baixas aqui na capital. Pô, primeiro, que pergunta bacana, né? E acho que a primeira questão é entender que não dá para falar que uma dona de casa que sustenta uma família de 4 pessoas, a mãe dela e os 2 filhos dela, porque o marido abandonou a família, com um salário mínimo, que sabe o preço do leite no centavo, que ela não tem algum tipo de educação financeira, nenhuma noção de economia, né? Então, imagina um ouvinte aí do Nova Manhã, que tivesse que sustentar 4 pessoas com um salário mínimo. Como você vai falar que essa pessoa efetivamente não entende de economia? O que a gente tem que, primeira coisa, ter claro é que o problema do Brasil é que o Brasil é um país desigual. Que metade das mais de 70 milhões de famílias brasileiras, o Brasil tem mais de 70 milhões de famílias, que metade das mais de 70 milhões de famílias brasileiras ganham menos do que R$3.500 de renda familiar. Então, que muitas vezes o crédito funciona como um
parcelamento. Agora, essas pessoas não têm dinheiro sobrando. O que tem que ensinar, e portanto, não é que ela não guarda dinheiro porque ela não quer, é porque ela não tem. A educação financeira para essa camada dos brasileiros tem que ser a não gastar mais do que deveria, ou do que tem condições de gastar. Isso não significa que não possa usar o parcelamento. Como é que você vai falar para uma dona de casa que tem que ficar trabalhando, que não tem creche para deixar os filhos, que tem um trabalho próximo da casa dela, ou é uma empreendedora próxima da casa dela e a máquina de lavar dela quebrou? Ela vai passar um ano guardando dinheiro para comprar essa máquina à vista, lavando roupa no tanque, ou ela pode fazer um parcelamento sem juros e comprar hoje essa máquina de lavar? O que é melhor para a economia? Que ela trabalhe menos para ter que guardar o dinheiro, porque ela não tem, o dia tem 24 horas, né? Então, como ela vai conseguir resolver isso? Então, o parcelamento serve para essa emergência. Um pintor, Mauro, um pintor que recebe os pedidos dos seus clientes pelo telefone celular. O celular foi roubado, e o ouvinte sabe quantas vezes nós temos celulares roubados, quantas vezes aqui a gente fala dos arrastões que estão acontecendo aqui. O celular é um objeto de trabalho. Essa pessoa vai ficar sem celular ou vai ter que parcelar? Pois é. E se parcelar, é justo ela pagar mais caro do que um consumidor mais rico? Não, não é. Então, a educação financeira, respondendo isso, tem a ver com a prioridade dos gastos. Tem a ver com ensinar a comprar bem para comprar sempre. E não ser mais um elemento de restrição para aquela população que não tem nada. Entendendo que quando você comprou uma televisão, é uma forma do seu filho não estar na rua. Você comprou um computador, é para estar tendo condições de estudar num colégio público. Se o crédito fosse maior, a gente não teria um disparate tão grande como a gente teve durante a pandemia, onde os mais ricos tinham computadores muito melhores do que a população mais pobre, por isso a evasão escolar da população mais pobre durante a pandemia foi 3 vezes maior do que a evasão escolar ocorrida na população mais rica. É disso que nós estamos falando aqui. Só para a gente esclarecer, há muitos ouvintes que estão mandando mensagem para a gente, e infelizmente o nosso tempo acabou, eu só queria fazer um esclarecimento, né? Quando a gente fala desse parcelamento sem juros no cartão de crédito, a gente está falando da modalidade de que o preço que está lá na vitrine, ele é parcelado em 5, 6, 10 prestações, sem que haja ali a cobrança dos juros naquelas prestações. Porque o pessoal está falando assim, tem juros embutidos. Pode até ser que tenha, mas o fato é que a parcela é fixa. A gente está falando disso, né? A gente está falando daquele parcelamento em que a parcela é fixa. A pessoa sabe quanto vai pagar todo mês durante aquelas 10 parcelas. E não daquele parcelamento que a pessoa cai, que é o chamado crédito rotativo, ao que você se referiu, que são juros de 400% ao ano. Ou seja, a parcela hoje é de 100, no mês que vem já é de 140, no outro já é de 200 e assim por diante. Não, a gente está falando daquela modalidade de parcelamento em que as parcelas são iguais ao longo de um determinado tempo. A pessoa sabe quanto ela vai gastar naquele parcelamento até ele terminar. É isso, né, Renato? Super bem lembrado, Mauro, só antes de me despedir, porque essa é uma dúvida que a gente tem recebido aí de várias pessoas que tem no ambiente. Quando o parcelamento de juros está embutido, o juros está embutido, e é verdade, tá? Isso acontece em muitos momentos. O que acontece? Você vai tentar negociar à vista, e se você tiver o dinheiro para pagar à vista, você paga à vista. Quantas vezes numa negociação você não chega lá e fala, não, diminui um pouco, tá, mas você vai pagar em quantas vezes? Daí ele negocia de 10 para 3 vezes. Mas se você pagar à vista, aí você pagar com dinheiro, então você consegue um descontinho ainda maior. Isso faz parte do processo de negociação. Né? O problema é quando você não tem a alternativa de pagar os 10 vezes sem juros. Então uma coisa não exclui a outra, eu entendo a pergunta dos ouvintes, é verdade que muitas vezes os juros estão embutidos, mas isso já está resolvido. Você vai lá, faz a negociação e isso coloca o preço real do produto. O problema é que você não tem o parcelamento sem juros, os mais ricos vão efetivamente acabar pagando menos do que os mais pobres. Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, muito obrigado por estar com a gente mais uma vez. Volte sempre ao Nova Manhã.
Diego, obrigado por estar aqui também, por participar. Bacana ter você de volta aqui com a gente.